Ora então, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que estão a ouvir mais uma edição do Espaço do Fontes Podcast, esta para antevermos o show do próximo domingo, o show da APW Matthews vs Stu, o show em que o jovem Michael Stu irá tentar o impossível, irá tentar tornar-se o mais jovem campeão da história da APW. O meu nome é João Fontes. Eu não vos sei dizer, antes de mais, qual é o número desta edição do Espaço do Fontes Podcast. Não que esteja confuso com os números, mas porque no dia de ontem estive a gravar uma entrevista em vídeo, portanto em imagem, a um lutador nacional, e não sei se sairá primeiro essa entrevista e apenas depois o podcast que estou a gravar agora, ou se sairá primeiro o podcast e apenas depois a entrevista. O que sei é que tanto a entrevista como este podcast irão sair amanhã. Eu estou a gravá-lo na quinta à noite e, portanto, sairão na sexta, sábado e domingo. E, portanto, se for primeiro este podcast e depois a entrevista, esta é a edição 9 do Espaço do Fontes Podcast e a entrevista é a 10. Se for ao contrário, há de ser a entrevista a 9 e este espaço que estamos a gravar agora, este podcast que estamos a gravar agora, será a edição 10 do Espaço do Fontes Podcast. O show da APW do próximo domingo, no Centro de Treinos de Portimão, às 18 horas, é um show que neste momento tem apenas 3 combates anunciados e alguns poderão pensar, apenas 3 combates anunciados, para que é que se está a fazer um podcast? Bem, antes de mais, são apenas 3 combates, é verdade, que estão anunciados. No entanto, existem mais lutadores que estão anunciados para o show e, portanto, nós podemos também tentar antever que outros combates poderão existir. Além disso, apesar de serem apenas 3 combates, são 3 combates excelentes que fazem prever um excelente show. E se pensarmos, por exemplo, o show do CTW, o CTW Killers, da semana passada, em que esteve presente a Killer Kelly, teve, na sua totalidade, 4 combates. E eu apenas não fiz a antevisão a esse show, apenas não fiz um Espaço do Fontes Podcast para esse show, porque esse show iria ser antevisto no pre-show em direto nas redes sociais do CTW. Caso contrário, eu teria também feito a antevisão, um podcast a esse show, porque lá está, eram 4 combates apenas, mas 4 combates muito interessantes. É exatamente o caso deste APW Matthews vs Stu, que tem 3 combates anunciados, mas tem aqui também uma série de outros elementos que podemos analisar. Vamos então começar a análise ao show. Antes de mais, antes de passarmos à análise de cada combate, dizer que a APW publicou há uns dias nas suas redes sociais que irá anunciar um novo GM neste show. A APW não lhe chama de GM, chama-lhe responsável pelo show, mas será basicamente um GM. E a verdade é que poderão existir aqui alguns nomes que poderemos atirar para o ar. O primeiro nome, quando a APW faz este comunicado, o primeiro nome, acho eu, que esteve na cabeça de todos foi o grande Tony de Portugal, a lenda viva. No entanto, uns dias depois, penso eu que um dia ou 2 depois, a APW veio recordar que o Tony de Portugal, neste momento, é o presidente da APW e, portanto, não creio que a APW fizesse aqui um somatório de funções, vá lá. Portanto, colocar o Tony como presidente e também como GM. Não me parece que seja isso que vá ocorrer. Dizer também que, nos últimos tempos, a APW teve aqui 2 GMs quase. O João Basílio funcionou um bocadinho como GM, basicamente em 2 shows, mas depois teve a direção da APW veio dizer que ele não tinha poder para marcar combates.
e, portanto, funcionou ali como essa figura durante uns shows, durante 2 shows. A seguir veio o Viper, e o Viper foi anunciado como novo GM, mas depois, infelizmente, não teve continuação e, portanto, parece-me que é desta que a APW quer realmente arranjar um GM que fique durante mais shows e, portanto, eu diria, pelo menos apontaria 2 nomes. Eu não faço ideia se vão ser estes, mas, na minha opinião, seriam excelentes nomes. O primeiro deles, o Pod, que todos conhecemos. Acho que o Pod daria um excelente GM. É alguém que percebe muito de wrestling, é alguém que está no meio há muitos anos, é alguém que já foi lutador de wrestling e, portanto, está habituado aos shows, está habituado a estar em cima do ringue, tem um alto conhecimento de wrestling, sabe o que é necessário para uma função de GM, sabe como trabalhar o público, sabe o que é que o público quer ouvir e, portanto, eu acho que o Pod seria uma excelente escolha. Outra seria o Cougar, que também sabemos que tem estado ligado à APW, David Cougar Batista. Acho que ele também daria um excelente GM. É também alguém que consome wrestling diariamente, é alguém que é um hardcore fan também, exatamente como o Pod. E, portanto, eu acho que o Cougar aqui também faria um excelente papel. São os 2 nomes que eu neste momento atiraria para novo GM da APW. Agora, naturalmente, que nos poderá sair aqui uma surpresa e, portanto, eu não quereria muito mais, porque se nós pensarmos, pode ser qualquer pessoa e, portanto, podíamos atirar aqui, se calhar, centenas de nomes. Portanto, as minhas apostas, Pod e Cougar, são apostas fundamentadas. Portanto, são aqueles 2 nomes que eu penso para mim que teriam toda a razão de ser, de poderem ser o GM e assim poderem controlar também o show. Portanto, seria outra forma que estas 2 figuras, tanto o Pod como o Cougar, teriam de também controlar o show. Antes de iniciarmos também um segundo ponto, que tem a ver com o seguinte: todos aqueles que queiram ir ver o show APW e que se calhar neste momento, que queiram ir ver o show Portimão, desculpem, não o show, portanto, o show da APW Portimão, portanto, vocês que estão a ouvir e que querem ir a Portimão e se calhar dizem assim, epá, eu queria ir, mas as despesas são altas, a viagem sai cara, pois eu vou de carro até Portimão, vou fazer a viagem com um dos melhores lutadores nacionais. Eu não sei se ele quer que eu diga o nome dele, portanto eu não vou dizer, não sei, podia lhe ter perguntado realmente, mas entretanto vim para o podcast e não lhe perguntei. E portanto vou jogar na defesa, portanto não vou dizer nome, mas portanto uma pessoa porreiríssima, um dos melhores lutadores nacionais, e fica aqui o desafio, fica aqui a sugestão, fica aqui o convite. Existem 2 lugares no carro, quem quiser vir é só mandar uma mensagem para a página Hoje Falo Eu Wrestling Português, podem enviar no Facebook, podem enviar no Instagram em Hoje Falo Eu Wrestling, ou no Twitter em @falohoje, e portanto vamos ver a APW Portimão. Pá, não tenham problema se por acaso pensam, mas eu não os conheço, eu até queria ir, mas não os conheço. Pessoal, o único item aqui que é necessário é gostarem de wrestling, e já agora se gostarem de wrestling português então, melhor ainda, é um bónus. Mas portanto, não pensem isso, se vocês querem ir a Portimão, há 2 lugares no carro, dividimos as despesas entre os 4, sai das viagens mais baratas de sempre a Portimão, e portanto, vamos embora. Espero receber alguma mensagem, porque gostava muito que alguns dos que estão a ouvir quisessem deslocar-se ao show para ver ao vivo, porque ver ao vivo é outra coisa, e garanto-vos que os shows da APW são muito, muito, muito bons de ver ao vivo. Eu vou ver praticamente todos, ou diria mesmo todos nos últimos tempos, já há muito tempo, e portanto não falho exatamente por isso, porque vale a pena a deslocação a Portimão. Nunca me arrependi, nem uma única vez me arrependi de ir a Portimão ver um show da APW e portanto a tarde é garantidamente boa. Vamos lá então à análise dos combates. Eu vou começar, eles são 3, como disse há pouco, que estão anunciados. Eu vou começar pelo primeiro deles, Luís Mira, frente a Gracious Gabriel de Rose, ou Gabriel o Gracioso. Portanto, nos últimos tempos o Gabe tem aqui tido uma alteração de nome, mas eu penso que a Gracious Gabriel de Rose é basicamente a tradução literal
para Gabriel Gracioso e, portanto, eu penso que o podemos tratar das duas formas e o Gabe vai ter aqui um Luís Mira que tem tido nos últimos tempos um rácio de vitórias brutal na APW. Dizer que o Mira, nos últimos 2 shows, venceu os Stus, portanto, primeiramente o Michael e depois o Stefan Stu, em 2 excelentes combates. Pessoalmente, eu diria que o Mira é dos lutadores em melhor forma do wrestling nacional. O Mira, eu vou deixar aqui esta opinião, eu se tivesse uma companhia, o Mira seria alguém em que eu não teria, portanto, em que eu pensaria de imediato para colocar o título. É logicamente, e temos que perceber isto, os títulos nas promoções só dão para uma pessoa e, portanto, não podem ser todos campeões. Agora, eu na minha ótica, Luís Mira neste momento, e quando digo neste momento, digo se calhar há 6 meses, 7 meses, o Mira é talvez dos lutadores, ou o lutador em Portugal, em melhor forma. Cada combate do Mira é flawless, é incrível, e portanto, acho que o Mira seria aqui uma ótima hipótese para se manter e, portanto, para ser um futuro candidato ao título da APW, e dizia eu há pouco, para se manter no main event e ser um candidato ao título da APW, mas sendo que neste momento vai estar o Michael Stu nesse lugar, o Mira vai ter aqui o Gabe para tentar consolidar essa posição. O Gabriel Rose, que vem de uma vitória, o Gabriel Rose não pareceu, mas ganhou ao Art Gore no último combate. Agora a verdade é que o Gabe, no show antes desse, tinha feito um desafio ao Art Gore e no show passado, no APW Ready to Rumble, o Gore respondeu a esse desafio. No entanto, basicamente massacrou o Gabriel Rose, que saiu lesionado desse combate. Portanto, o Art Gore acabou por perder o combate por desqualificação, naturalmente. Foi um massacre autêntico. Depois, essa rivalidade passou para o Rumble e, portanto, nós, neste combate, não nos podemos esquecer que uma interferência do Art Gore poderá realmente acontecer. Na minha opinião, o Mira, com interferência ou sem interferência, Luís Mira vai continuar a sua onda de vitórias. São 2 lutadores também que eu gosto muito. Estou muito, muito, muito curioso para ver este combate. São 2 dos meus lutadores favoritos e, portanto, eu daria aqui a vitória ao Mira, mas pensando também que o Gore poderá interferir e assim ter influência neste combate. Esta é uma grande rivalidade, a rivalidade entre o Gracious Gabriel Rose e o Art Gore. É uma rivalidade que ainda agora começou, mas que num instante atingiu um nível de agressividade muito elevado e, portanto, se calhar o Mira vai levar aqui um bocadinho com o backlash dessa rivalidade. No entanto, com a interferência do Art Gore, sem a interferência do Art Gore, eu acho que o Mira vencerá sempre este combate e, portanto, primeiro combate da tarde, Luís Mira a vencer Gracious Gabriel Rose. Passamos para o segundo combate da tarde, Stefan Stu frente a Vitor Amaro. O Stefan que tem tido uma carreira um bocadinho, eu diria, irregular na APW. Ele nos últimos 2 shows perdeu com o 7. Depois venceu o André Mota no show seguinte para, na Rumble do show passado, ser eliminado pelo Michael Stu, portanto, pelo seu parceiro nos Very Stu. E, portanto, vemos aqui que existe quase uma onda. O gráfico do Stefan Stu na APW é um gráfico com alta variação. E, portanto, acaba sempre por ser um bocadinho difícil prever os combates do Stefan. Quanto ao Vitor Amaro, alto hype no CTW Morte Súbita, como não nos podemos esquecer daquela Morte Súbita Rumble em que o Vitor Amaro acabou por ser o destaque maior, acabou por ser o homem com maior hype, se calhar, nesse show, se calhar tanto ou mais do que o Zack Sabre Jr., que era o main eventer desse evento. No entanto,
na APW, o Vitor não veio numa boa onda, a verdade é essa. Ele perdeu com o Adonis, depois perdeu a Triple A também para apurar o candidato principal frente ao Seth e ao Gore, e portanto o Vitor Amaro chega aqui numa onda de derrotas frente a para este combate frente ao Stefan Stu. Agora, podemos ter aqui duas possibilidades, e a verdade é que como só estão 3 combates anunciados, em cada combate que nós analisamos, quase que temos que pôr aqui a possibilidade de existir uma interferência, porque há muitos lutadores que estão de fora, que não têm ainda combate anunciado, e portanto, não sabendo se eles vão lutar ou não, podemos pensar numa interferência. Na minha opinião, o Stefan Stu, portanto, esse vai ser o meu palpite, na minha opinião, o Stefan vai vencer o Vitor Amaro. Eu penso que o Vitor neste momento está mais numa posição de elevar talento do que neste momento de subir no card. E portanto, possivelmente, eu acho que o Stefan poderá vencer este combate. No entanto, é um combate de muito difícil previsão, até porque, como disse há pouco, o Vitor vem numa onda de derrotas, o Stefan, apesar de não vir numa onda de derrotas, vem numa onda altamente irregular. Atenção, sempre a apresentar bons combates. Portanto, a qualidade dos combates do Stefan Stu não está aqui em causa. Agora, a verdade é que temos aqui um confronto entre 2 lutadores que têm tido bastantes derrotas nos últimos tempos. Daí a dificuldade em prever um vencedor para este combate, mas eu diria que o Stefan poderá vencer o Vitor Amaro e, portanto, se vencer, quanto a mim, será por vitória limpa. Podemos ter também o Seth a interferir neste combate e depois termos aqui uma rivalidade entre o Seth e o Stefan Stu, eles que lutaram, como disse há pouco, com o Seth a vencer e, portanto, podemos ter aqui, ou podemos trazer para este combate os restícios dessa derrota do Stefan frente ao Seth. De qualquer maneira, eu vou deixar aqui, como estava a dizer há pouco, o palpite da vitória do Stefan Stu, deixando a porta aberta para uma interferência do Seth. Antes de passarmos ao main event, portanto, ao main event entre James Matthews e Michael Stu, a esse já lá vamos, dizer que poderão também neste show ocorrer, na minha opinião, mais 2 combates. E que combates são esses? Duke Warfield, ele está anunciado para combater neste show, tal como está também o Sombra. E, portanto, na minha opinião, nós poderemos ter aqui um confronto entre o Duke Warfield e o Sombra. E podemos ter porquê? Porque na última vez em que o Duke Warfield esteve em Portugal, ele lutou frente ao Insanidade. Portanto, o Insanidade e o Sombra são 2 personagens que normalmente têm alguma relação. E por isso, eu diria foi um combate que acabou com dupla desqualificação, portanto não teve vencedor, e parece-me que teria alguma lógica o Duke Warfield ter aqui alguma continuação desse combate frente ao Insanidade, enfrentando aqui o Sombra. Se isso acontecer, na minha opinião, vitória para o Duke Warfield. Passando a outra possibilidade de combate, porque volto a repetir, este combate de que falei anteriormente entre o Duke Warfield e o Sombra não é um combate que esteja marcado, portanto, é apenas uma suposição minha, e não nos podemos esquecer também, e portanto, passando já aqui para outro combate que poderá ocorrer, que Dartus deu a indicação nas redes sociais há muito pouco tempo de que poderá estar de volta. Para aqueles que não conhecem, o Dartus é talvez o mais parecido que nós já tivemos em Portugal com o Undertaker. Ele tinha uma entrada que metia caixão e druidas por vezes. Foi um lutador, eu diria, icónico, ou pelo menos que deixou algum tipo de saudades, porque era um lutador muito peculiar e esta entrada também o ajudava, se calhar, a aumentar aqui a sua peculiaridade. E, portanto, eu diria que, pensando naquilo que foi o passado do Dartus, nós podemos ter aqui o Dartus, caso ele faça o seu regresso, dizer que o Dartus anunciou o seu regresso aos treinos em maio de 2018, portanto, há basicamente um ano,
um bocadinho menos, mas desde que fez esse anúncio, o Dardos nunca lutou, portanto, ainda não se estreou. Anunciar no seu Facebook que poderá estar perto dessa estreia, diz-me que eventualmente ela poderá ocorrer neste show. Se ocorrer, o Dardos e o Seth têm um enorme passado em comum e, portanto, o Seth também não tem combate marcado para este show. Acho que um Dardos contra Seth seria um excelente nostalgia match. Acho que aqueles que acompanham o wrestling nacional gostariam muito de voltar a ver Dardos contra Seth. Diria também que outra possibilidade será o Dardos frente ao Art Gore. São duas personagens que eu diria que têm algumas semelhanças, pelo menos na sua forma, não direi no conteúdo, mas pelo menos na forma, eu acho que têm alguma semelhança e, portanto, acho que também poderia ser aqui uma possibilidade para o Dardos, um confronto com o Art Gore. Portanto, além dos combates que não estão anunciados, fazendo aqui apenas um pequeno resumo, Duke Warfield frente a Sombra e Dardos frente a Seth ou a Art Gore poderão ser os combates não anunciados que poderão ocorrer. Dizer também que a APW tem tido uma personagem comedy que é o Zé Bessel, é outra possibilidade para este show. Existe também o italiano que a APW estreou na Rumble, na última Rumble, e portanto que poderá aqui fazer aqui o seu segundo combate. Eu não me estou, sinceramente, eu não me estou a recordar, é o Fabrizio, mas eu não me estou a recordar do nome dele, do nome que lhe foi dado, portanto, na sua estreia, mas quem lá esteve sabe ao que é que eu me estou a referir. Se entretanto me lembrar, eu logo vos deixarei aqui o nome, mas poderá ser até porque ele se estreou ou se está a estrear devagar, portanto, com calma, e poderia ser aqui um bom opositor para um segundo combate, o Zé Bessel. Passemos depois ao main event entre James Matthews e Michael Stu. É o grande combate do show, ou pelo menos o combate que está a criar maior hype neste show, é o combate que dá nome ao evento. Isto porque o jovem Michael Stu vai tentar, frente ao James, que já leva um reinado de algum tempo, e o Michael vai tentar tornar-se o campeão mais jovem da história do wrestling nacional, o que seria, sem dúvida, um feito. Dizer que depois de vencer, isto passando a analisar aqui a parte do James, que depois de vencer o Ramon Vegas, o James venceu o Santos, portanto, fez a unificação dos títulos, na altura em que a APW tinha dois campeões, um deles vindo do universo alternativo e o outro da realidade normal, vá lá. O James venceu o Ramon, depois o Santos nessa unificação, e no último show defendeu o seu título já unificado, frente ao Seth. Portanto, o James vem aqui numa onda de vitórias. Entretanto, teve também um combate tag team com o Santos frente aos Renegados. E, portanto, o James vem aqui numa onda quase imparável. No entanto, o Michael Stu, que até vinha numa onda de derrotas, portanto, o Michael no último show foi realmente o homem do show, mas antes disso tinha perdido com o Gore e depois perdeu com o Mira, portanto, não vinha particularmente numa onda positiva. No entanto, no show passado, venceu o Vítor Amaro, primeiramente, para depois no main event vencer de forma brilhante a Rumble, eliminando, por último, o Seth num grande spot e, portanto, guardando assim o seu lugar neste combate frente ao James. Não é um combate muito fácil de prever, porque temos frente a frente quase aqui duas gerações e vai depender muito do que a APW queira aqui fazer, mas eu diria que, na medida em que é um primeiro shot que o Michael Stu está a ter, e portanto, como vinha também de uma onda de derrotas, apesar de depois ter tido a vitória contra o Amaro e a vitória no Rumble, que o fizeram fazer aqui subir um bocadinho o profile, mas possivelmente
Eu acho que o James ainda vai vencer este combate. No entanto, acho que não vai ter uma vitória limpa. Acho que vai vencer ou com uma interferência, ou portanto de uma forma que permita que depois exista um segundo combate. E nesse segundo combate, aí sim, eu penso que o Michael já terá reais hipóteses de se tornar campeão da APW. Quando eu falo aqui em interferências, e se calhar vocês estão a pensar, pá, mas então todos os combates vão acabar por interferência. Não quer dizer que todos vão acabar por interferência. Eu tenho, na medida em que só existem 3 combates anunciados e, portanto, existem muitos lutadores de fora, nós temos que colocar aqui a possibilidade de interferência. Não quer dizer que seja isto mesmo que vai acontecer. Portanto, eu tenho que colocar aqui cenários. E diria que, na minha opinião, os 2 cenários que aqui podem acontecer serão vitória do James, mas sem ser limpa. Portanto, na minha opinião, o James não vence este combate de forma limpa, mantém o título, mas ou não vence o combate, seja por desqualificação, por count-out, o que seja, e mantém o título e permite assim que exista um segundo combate, ou podemos até ver, por exemplo, uma interferência, seja do Stephen Stu, que é o parceiro do Michael nos Very Stu, mas a quem o Michael eliminou na Rumble, e portanto o Stephen poderá estar zangado com ele. No entanto, isto implicaria aqui uma separação dos Stus que eu não me parece que vá ocorrer. Parece que se plantaram ali as sementes, mas eu acho que não será para já. E portanto eu diria que se calhar existe até uma maior possibilidade de ser o Seth a quem o Michael venceu a Rumble, e portanto o Seth também poderá não ter ficado contente com isso e portanto ter aqui uma interferência neste combate. De qualquer forma, uma interferência naturalmente que depois ajudaria o James a vencer o combate sem ser de uma forma limpa. Se mesmo que não seja assim, desqualificação, count-out, portanto, o que acho é que o James, e para ficar aqui bem reforçado, que o James vença ou não vença o combate, vai sempre ficar com o título e o facto de não o vencer de uma forma limpa ou sequer não o vencer, porque até pode ganhar o Michael por, volta a repetir, se o James for desqualificado ou houver um count-out. No entanto, como o James vai ficar sempre com o título, isto permitirá depois um segundo combate, por exemplo, no show seguinte, e então, aí sim, eu acho que já é anybody's game e 50% de possibilidades para cada um, e aí acho que o Michael poderá ter reais hipóteses de realmente ser o campeão mais jovem da história do wrestling nacional. Não só da história da APW, mas do wrestling nacional. Eu espero, e portanto, da minha parte, aqui é tudo. Ainda assim, para analisar 3 combates, tivemos aqui um podcast de quase de meia hora. Espero que todos compareçam no domingo, às 18 horas, no Centro Anos de Portimão, para ver aquele que eu tenho a certeza que será um excelente show. Já sabem, se querem ir a Portimão e por acaso não têm transporte, é só mandarem uma mensagem. Vamos a Portimão, vamos ver a APW, vamos ver este APW Matthews vs. Tu. Vão passar uma tarde brutal, garantia da minha parte, palavra de honra da minha parte, não se vão arrepender. Apareçam, eu vou lá estar, o João Basílio vai lá estar, todos os lutadores habituais da APW, e dizer aqui também que há lutadores que eu não referi aqui e que também, como por exemplo o Augusto Santos, e que também poderão ter combates, ter um combate neste show. Portanto, o facto de não se deixem bloquear, vá lá, pelo facto de apenas estarem 3 combates anunciados. Os vossos lutadores favoritos da APW vão lá estar todos. Depois, o terem combate, ou aliás, os combates em que estarão, já será outra questão, mas que eles vão ter combates, podem acreditar, vão ter. Agora, eu não posso chegar aqui ao podcast e começar a mandar combates para o ar sem ter um fundamento. E, portanto, dei-vos aqui, de lutadores que estão anunciados, dei-vos aqui as minhas sugestões de alguns combates. O Augusto Santos, por exemplo, não está anunciado, mas o facto de não estar anunciado não quer dizer que não apareça, que não esteja, e quem sabe até pode ser o novo GM. Portanto,
Existem aqui muitas questões em aberto neste show e acho que isso também é muito interessante e também faz com que este show tenha aqui muitas interrogações a que só podem ser respondidas no próximo dia 31 de março, às 18 horas, no Centro de Treinos de Portimão. Apareçam, da minha parte é tudo. Obrigado por terem ouvido este podcast. Eu volto muito rapidamente, porque se estão a ouvir este podcast é porque à partida vai sair uma entrevista no dia de amanhã, ou saiu no dia anterior, e portanto vejam também essa entrevista. E na próxima quarta, a análise ao show da APW. Vou contar como tudo se passou. Obrigado a todos, obrigado do fundo do coração. Até uma próxima.